Bem, boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria pedir desculpa para vocês aí que tá meio escura a minha imagem aí, mas é que tá formando chuva aqui, então não tem iluminação da janela. E aqui eu não sei o que acontece, quando começa a formar chuva, apaga uma das minhas lâmpadas aqui. Então, tô só com uma lâmpada e sem a iluminação da janela aqui, tá bom? Pessoal, tava comentando aqui com a Ludmilla e com o João Vitor que a nossa aula de hoje ela vai falar sobre um assunto que a gente já viu, que é aquele assunto de multiplicação por 10, né? Multiplicação por dezenas. Só que hoje a gente vai um pouquinho além. A gente vai aprender a multiplicação por 10 e também a multiplicação por outras dezenas, certo? Por outra dezena, certo? E também o importante que a gente tem que entender, que aqui está falando, que o que vamos aprender? Nessa aula vamos resolver problemas matemáticos. Para resolver o problema matemático, eu preciso entender o que o problema está falando, certo? Então é muito importante quando eu for interpretar o problema, eu prestar atenção nas coisas que eu falo, como eu organizo o pensamento, porque muitas das palavras que eu falo, né, durante a interpretação ali, ele já vai me dando para onde que eu vou seguir ali, certo? Se eu vou seguir pela multiplicação, se eu vou seguir pela adição, né? Se eu vou usar é, é, mais de uma operação matemática ali no meu raciocínio ali para resolver o meu problema, para a resolução do meu problema, tá certo? Então é importante que a gente consiga identificar, que a gente consiga, na hora de interpretar, saber qual é a operação que a gente vai usar. Para a gente não ficar preso na empresa só naquela coisa de resolver as coisas tudo com adição, né? Tem gente que resolve todos os problemas do mundo com adição, né? Por quê? Porque é a operação que a pessoa sabe melhor. Então ela quer tentar resolver com a adição. Porém, pessoal, nem todas dão para a gente resolver aí na adição. Então a gente precisa ter essa habilidade de lidar com as outras operações também, tá? Para isso é muito importante fazer jogo, treinar a tabuada, tá certo? É muito importante. Você não precisa ficar ali sentado ou sentada ali martelando, treinando a tabuada 1 hora, 2 horas. Não, faz um joguinho, né? De pergunta e resposta, faz um desafio em casa, né? 15 minutinhos ali, faz com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, né? Faz um desafio, monta uma tabuadinha, né? Imprime ali uma tabuadinha, ou faz à mão mesmo, no caderno, né? Treina uma ali e pede para alguém perguntar para você como se fosse um desafio, tá certo? E aí você vai treinando, vai conseguindo resolver rapidamente esses cálculos quando envolverem multiplicação, tá bom? Então vamos lá. Quem quer ler aqui pra gente? Ludmila, pode começar, que o João leu da última. Pode ler pra gente, Ludmila? Posso. Então vamos lá. As crianças. Pode continuar. As crianças visitaram um estando Stand. de história. Stand é como se fosse uma lojinha ali, né? Só que ele não é de venda só, ele é de demonstrativo também. Então, visitaram um stand. De histórias em quadrinhos e encontraram uma versão de Don Quixote. Mancha do escritor Miguel de Cervantes. Isso. Então, assim, pessoal, lembrando que a gente está falando de stand, por quê? Porque eles estão numa Bienal, né? Eles estão numa Bienal. O que que é uma Bienal? É uma exposição de livros. Então, lá você pode ver os lançamentos, como você pode comprar também os lançamentos. Por isso que eu falei que é como se fosse uma loja, mas o objetivo dela principal não é vender. A loja, quando ela vai montar a colocação dos produtos dela, ela coloca de uma forma que ela venda mais.
No stand, não. No stand, a ideia é apresentar, né? É demonstrar. Então, os stands, quando tem eventos assim demonstrativos, como por exemplo a Bienal, a ideia dela é chamar a sua atenção para você ir lá ver. Se você quiser comprar, eles têm essa opção de você comprar. Mas a ideia é demonstrar, é que você veja as coisas novas que tem, certo? Então a Bienal do Livro é o que mais vende, mas você também tem feiras desse tipo, né? Demonstrativas assim, de carro, de animais, enfim, né? Antigamente você tinha Expo Cães, né? Em São Paulo, Expo Cães seria tipo assim, o mesmo estilo da Bienal, só que a Bienal é de livros. A Expo Cães ela mostrava as raças dos animais. E aí você tinha show, né, com animais. Você tinha demonstrativo de rações, né? Você tinha demonstrativo de pet shops, de remédio, enfim, né? Para quem é dono de cães, né? Para quem cria cães, vai lá e vê as novidades e se quiser comprar tem mas ela tem de várias coisas. É um evento feito para você passar o dia inteiro lá, às vezes até 2, 3 dias indo, né? Lá no evento. Tá certo? Então a Bienal ela tem um stand ali de quadrinhos. E nessa versão, né, ela tem nos quadrinhos ela tem uma versão de Don Quixote de la Mancha, do escritor Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes é um dos maiores escritores da língua espanhola, tá, gente? E aí ele escreveu o seu, vamos dizer assim, a sua grande obra-prima ali, seria o Don Quixote de la Mancha, muito conhecido. Se vocês não leram ainda, procurem, né, ler ou então assistir algum filme, tá? Observando sempre a classificação, tá, gente? Do Don Quixote, mas ele passa, assim, sempre em desenhos animados, tem referência, assim, do Don Quixote, tá? Em espanhol, geralmente eles falam Don Quixote, né? O X vem com o som da garganta, Don Quixote. Certo? Então aqui está falando que tem um quadrinho do Don Quixote, certo? Agora nós vamos falar desse quadrinho, certo? Quer ler pra gente, João? Isso. Sim. Vai lá. O livro tem 36 páginas. Ao saber, Isabel observou que a história é contada em 32 delas. Cada uma contém 5 quadrinhos. Responda as questões. Então ela viu que tem 36 páginas, a Isabel viu que tem 36 páginas e a história é contada em 32 páginas, certo? E cada página, certo? Tem 5 quadrinhos, ok? Então é bom eu guardar essas informações, certo? Para eu poder entender o que eu vou fazer aqui. Qual o total de quadrinhos nas 10 primeiras páginas? Então, por exemplo, se eu sei quantos. Ludmila, quantos quadrinhos tem em cada página? 5. 5. Deixa eu mudar aqui. Demora um pouquinho aqui, tá? Mas vamos lá. Ele tem 5. E quantas páginas o problema está pedindo aqui para eu ver? Qual o total de quadrinhos nas 10 primeiras páginas, certo? Então essa é a conta que eu vou fazer, 5 quadrinhos vezes 10 páginas. Lembra que eu falei que a multiplicação geralmente ela mistura duas informações, coisa que não acontece na adição, né? A adição, por exemplo, a adição você só pode somar laranja com laranja, ponto. Você não pode somar laranja com peras, a não ser que você esteja somando frutas, né? Então você tá, ainda assim você está somando a mesma coisa. Ah, mas são laranja e peras. Não, estou somando frutas. Só isso. Então a adição e a subtração você só vai trabalhar com uma só informação. Já na multiplicação, não. A multiplicação você trabalha com duas informações. Embora, pessoal, a resposta sempre vai ter a ver com uma das duas, certo? Mas você trabalha com duas
duas informações aí, certo? Então, eu tenho 5 quadrinhos em 10 páginas. A conta que eu vou fazer, lembra que a gente falou da multiplicação por 10? Lembra que a gente... Só um minutinho, por favor. Vou dar uma pausinha aqui. Tá. Então, pessoal, lembra que a gente falou sobre a multiplicação por 10? Então, aqui, ó, como é que eu faço? Eu acho que tá meio pequeno esse número aqui, não tá? Esse aqui que Sim. eu coloquei? Vou colocar um pouquinho maior aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá muito pequenininha a letra. Tá, deixa eu ver aqui se eu... Onde que eu mexi aqui? Eu esqueci onde é que eu mexi aqui que ele aumentava o tamanho da letra. Tá muito pequena. Deixa eu ver aqui. Também. Não dá pra ver a letra também, não. Só um minutinho. Vou pausar mais. Então vamos lá, pessoal. Então quando você faz, por exemplo, 5 vezes 10, eu imagino que eu estou fazendo 5 vezes 1. E depois eu acrescento 0. Certo? Como é que eu penso para fazer a multiplicação por 10? Então, por exemplo, 5 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Certo? Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. É sempre ele. Certo? Então, é como se eu fizesse assim, ó. Certo? 5 vezes 1, 5. E depois eu adiciono o 0 aqui, ó. Certo? Todo número multiplicado por 10 vai ser dessa forma. Até aí vocês entenderam? Tá simples? Se quiser eu explico de novo, mas tá simples? Então vamos lá, vamos deixar um pouquinho mais difícil agora, certo? Então agora a gente estava trabalhando com a tabuada do 1, tá? Tanto do 5 quanto do 1, né? Mas vamos lá. Qual o total de quadrinhos em 30 páginas? Então, ó, quantos quadrinhos tem em cada página? 5. 5, certo? E aí eu vou multiplicar pela quantidade de páginas. Então tem 5 quadrinhos multiplicado por 30 páginas. E aí, como é que eu faço? Eu faço do mesmo jeito. Eu faço como se fosse 5 vezes 3, certo? E aí depois eu acrescento o 0. Ok? Então eu faço 5 vezes 3 primeiro. Ok? Quanto seria 5 vezes 3? Vamos contar, ó. 1 vezes 5, 5. Agora eu vou contar duas, ó. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 5 vezes 3 é 15. Só que ele não é 5 vezes 3, ele é 5 vezes 30. Então, eu adiciono o 0 aqui, ó. Difícil ou fácil? Fácil. Certo. Então agora vamos deixar um pouquinho mais difícil. Agora vamos chegar... Tá vendo? Isso aqui, pessoal, são passo a passos do seu raciocínio, do seu cálculo mental. No final das contas, o que a gente queria saber? O que é a ideia, né? O total de quadrinhos no livro. Então ele viu que 32, né? Isabel observou que na história é contada em 32 delas. 32 páginas tem quadrinhos. Das 36 páginas que tem no livro inteiro, 32 tem quadrinhos. Então a pergunta, qual o total de quadrinhos do livro? Qual seria a conta que eu iria fazer, João Vitor? 5 vezes o 12. 12? Por que o 12? O 12... Gente, a gente sempre tem que pensar que cada número representa alguma coisa, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu fiz 5 vezes 10, o 5 representava o número de quadrinhos. E o 10 representava a quantidade de páginas. Ó, que aqui a pergunta foi quantos quadrinhos tinha em 10 páginas. Então, aqui, 10 páginas. Aqui depois ele perguntou qual o total de quadrinhos em 30 páginas. Então, são 5 quadrinhos vezes 30 páginas. Agora ele está perguntando qual o total de quadrinhos no livro todo, certo? No livro todo. Então eu sei que cada página tem 5 quadrinhos, ok? Então eu ponho o número 5 aqui, certo?
Agora, em quantas páginas tem quadrinhos no livro? Quantas páginas tem quadrinho? Aqui, ó, tá explicando, ó. O livro tem 36 páginas, ok? Só que nem todas têm quadrinhos. Quantas dessas 36 tem quadrinhos? Pode dar uma lida aí. 12. Oi? 12. 12? Tá escrito aqui 12? Em algum lugar aqui tá aqui, ó. Nesse aqui, ó. No número 1 aqui, ó. Nesse aqui, ó. Aqui que tá as informações que a gente precisa. Em algum lugar aqui tá escrito o número 12? 32. 32, isso mesmo, Ludmila. Muito bem. Por quê? Porque só 32... o livro todo tem quantas páginas, Ludmila? O livro todo tem 36. Isso, o livro todo tá dizendo aqui, ó. Se a gente prestar bem atenção, olha aqui, ó. O livro todo tem 36. Vou até deixar mais grosso aqui a minha linha aqui. Ó, o livro todo tem 36, ó. Certo? Ok, João Vitor? A gente tem que prestar atenção nisso para a gente poder entender o problema. Tá. Mas aqui, ó, ele falou que a Isabel observou que a história é contada em 32 dela, ó. Certo? Então o livro tem 36, mas a história é contada só em 32. E cada uma dessas páginas tem 5 quadrinhos. Então eu vou fazer a minha multiplicação assim, ó. 5 quadrinhos por vezes, né? 32 páginas, que são onde é contado o nosso onde é contada a história, certo? Então só tem 5. Professor, por que eu não posso fazer 5 vezes 36? Porque as outras 4 páginas que sobraram não tem quadrinho. Então como é que eu vou multiplicar o quadrinho ali, sendo que não tem quadrinho? Né? Não tem como eu fazer, porque só tem quadrinho em 32 páginas, certo? E aqui vamos colocar o igual. Bem, pessoal, aqui já começa o sistema de como a gente pode fazer essa multiplicação. Eu posso fazer mentalmente? Posso. Como eu fiz aqui o do 5 vezes 30, posso fazer mentalmente. Quem já tem essa habilidade, ok. Eu vou mostrar agora como é que a gente pode armar do modo convencional. Numa outra atividade, num outro momento, eu posso mostrar como a gente pode fazer de outras formas, certo? Mas hoje eu vou mostrar do modo tradicional, certo? Então, como seria o modo tradicional aqui, professor? Seria assim, ó. Então, eu tenho 32, certo? Vezes 5, ok? Vezes 5. E aí, eu vou ter que subir um pouquinho mais, pessoal, desculpa. Vou montar aqui de novo rapidinho, porque senão a resposta vai ficar lá embaixo. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho, pronto. Então vamos lá. 32, ou 32, certo? Vezes 5. Ok? Tabuada do 5 agora. Então 5 vezes 2, ó. Vou contar 2 vezes o número 5. Por isso que fala assim. Ah, professor, mas é 5 vezes 2. Eu posso contar 5 vezes o número 2? Posso, né? Mas eu posso contar também só 2 vezes o número 5. A multiplicação, a multiplicação e a adição tem essa coisa. Se você soma o de cima com o de baixo ou o de baixo com o de cima, vai dar o mesmo resultado. A mesma coisa que a multiplicação. Se eu fizer 5 vezes 2 e 2 vezes 5, vai dar o mesmo resultado. Então, ó, tenho 5. Eu vou contar 2 vezes o número 5, ó. Né? 5, já tenho uma, que eu já sei que é 5. Agora eu vou contar 2. 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos contar 5 vezes o número 2. Ó. Uma vez o número 2. 2 vezes agora. 3, 4. 3 vezes. 5, 6. 4 vezes. 7, 8. 5 vezes. 9, 10. Deu a mesma coisa. Deu 10. Certo? Perdão aqui. Deixa eu só arrumar. Subiu o número 1 aqui em cima. Aí eu vou multiplicar o 5 por 3 e depois somar o número 1, tá? Tem gente que soma os dois aqui, ó. Soma 1 mais 3 dá 4. Aí a pessoa faz 5 vezes 4 e erra a conta. A gente não faz isso, a gente multiplica 5 vezes o 3 e depois eu somo com o número de cima, tá bom?
Então agora, eu sei que se eu contar 2 vezes o número 5, vai dar 10. Então eu só vou contar mais uma vez para eu multiplicar por 3, certo? Porque eu já sei quanto que é 2 vezes 5. Então eu vou contar mais uma vez. Sei que 2 vezes 5 é 10. Agora eu vou contar mais uma vez. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apesar que a gente já tinha feito essa conta na B, né? 15 mais 1. Quanto que dá? 15 mais 1? 16. 16, certo? Vou puxar aqui um pouquinho. 16. Certo? Então, 160 o quê? João Vitor, a minha conta deu 160 o quê? 66. Oi? 6. Não, deu 160 o quê? Páginas ou quadrinhos? Porque eu multipliquei. Muito bem, porque eu multipliquei 5 quadrinhos por 32 páginas. Então as páginas não podem aumentar, né? Eu não posso, a página não tem como aumentar a página do livro, né? A não ser que eu mande ele para a fábrica de novo, certo? Mas na minha conta não tem como acontecer isso, certo? Então eu só estou tentando descobrir uma informação que eu não tinha. E qual era a informação que eu não tinha? A quantidade de quadrinhos. Então agora eu já sei, né? Que 5 vezes 32 é igual a 160. Ok? Correto? Pessoal, ficou alguma dúvida ainda? Eu sei que talvez na operação, quando vocês vão fazer a operação, né? Vão fazer o cálculo ali, provavelmente aí o pessoal que está assistindo o vídeo também vai ter alguma dificuldade, tá? Pode ser que vocês tenham feito o cálculo e tenha dado errado a conta. O importante, pessoal, é vocês agora, isso a gente vai estar desenvolvendo com o tempo, a gente vai estar fazendo e fazendo, e a gente vai conseguindo dominar isso. Mas antes de eu conseguir dominar o cálculo, eu preciso conseguir interpretar o problema, certo? Interpretar, saber, por exemplo, quando dá o 160, quando dá a resposta 160, é 160 o quê? Foi que nem eu perguntei pro João. Se a minha resposta dá 160 e eu não faço ideia do que esse número representa, eu preciso entender isso, tá certo? Eu preciso entender isso para daí eu começar a desenvolver na matemática, tá certo? Se eu não entender isso, eu não vou conseguir desenvolver o meu raciocínio matemático, porque eu vou estar fazendo conta sem saber por que ou aonde eu vou. Eu estou fazendo multiplicação porque o professor mandou eu fazer multiplicação. Eu estou fazendo adição porque ele mandou fazer adição. Mas eu não sei quando eu tenho que usar, quando eu tenho que empregar. Ou, de alguma forma, né, quando eu posso substituir, em vez de eu usar multiplicação, eu uso adição e consigo chegar no mesmo resultado. Certo? Então, o importante agora é a gente entender o problema. Tá ok? É a gente ler o problema e saber o que significa cada um desses números aqui, ó. Por que eu coloquei o 5? Por que eu coloquei o 32? E o que significa o 160? Tá ok? Pessoal, corrigiram aí? Sim. Tudo ok? Sobre alguma dúvida, Ludmila? Não? Alguma dúvida, João? Então tá bom, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, tá bom? Agradeço ao pessoal que está assistindo ao vídeo aí, tá ok? Corrijam aí, qualquer dúvida pode mandar pra gente pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Amanhã a gente ainda tem mais uma aula, tá? Antes do feriado aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Tchau. E